Olá! Hoje eu quero explicar por que o seu tratamento periodontal não dá certo ou por que talvez o seu tratamento periodontal gengival não está dando certo. E o que eu quero falar hoje tem muito a ver com o paradigma ou o entendimento do curso da doença periodontal ou da etiologia principal da doença periodontal. Eu preciso dizer que houve um período que eles falavam que toda placa bacteriana era causadora da doença gengival periodontal. Desde que se fez aquele estudo muito básico, o professor deixou uma turma sem higienizar e após 21 dias sem escovação dos dentes, houve gengivite na sua totalidade. E magicamente, quando eles voltaram a escovar, a gengivite desapareceu. Logo, para a totalidade dos casos, chegou-se à brilhante conclusão que a placa bacteriana era a causa da doença periodontal. E que naquela época eles entendiam que toda placa era igual, toda placa bacteriana tinha que ser combatida a todo custo porque era aquilo que causava a doença. Até que se descobriu que algumas doenças, como por exemplo, o que se chamava muito antigamente de periodontite juvenil localizada, depois de periodontite agressiva e agora de periodontite basicamente voltada à sua velocidade, que é uma periodontite de avanço rápido, ou seja, algumas periodontites, principalmente essas que progrediam muito rapidamente, eles eram causadas por um grupo específico de bactérias. Ou seja, uma pessoa que tinha uma gengivite ou uma periodontite leve não tinha mais ou menos nem a quantidade, nem a qualidade, nem a proporção de bactérias que uma pessoa que tinha esse tipo de doença periodontal, de grande avanço, de grande perda óssea, muito sangramento, supuração e que causava grande perda óssea em curto período de tempo, mesmo com uma higiene bucal razoável ou mesmo com uma higiene bucal não compatível com tudo aquilo de destruição que estaria causando. E isso jogou por terra aquela teoria da placa inespecífica e trouxe para cima uma teoria que é uma teoria da placa específica, que nem toda placa bacteriana é igual, mas que algumas são fortemente relacionadas a um grupo de bactérias. Quer um outro exemplo? As gengivites ulcerativas necrotizantes, ou GUN ou PUN, que são as periodontites ulcerativas necrotizantes. Elas são geralmente relacionadas a um forte estresse, alguns dias, mais ou menos eu penso que em 10 a 15 dias atrás, a indivíduos tabagistas, já que o consumo do tabaco em qualquer das suas formas, ela diminui muito a imunidade local da boca e isso acaba fazendo um supercrescimento de alguns tipos de bactérias e também junto com a diminuição da imunidade local vai acabar causando essas lesões necrotizantes. Nessas situações haviam bactérias específicas também. Mas enfim, lá pelo final dos anos 80, um pesquisador chamado Zygmunt Sokransky, ele trouxe uma descoberta revolucionária. Isso trouxe uma imensa mudança na filosofia do tratamento periodontal. E presta atenção aqui porque pode ser que você ainda esteja na filosofia ou no paradigma da placa inespecífica, achando que toda placa vai causar doença gengival, periodontal, periimplantar. Não é isso. Ou que, olha, algumas placas causam doença, algumas placas não causam do que? A teoria da placa inespecífica, mas também não é bem só isso. Enfim, na década de 80, o professor Sokransky, ele começou a trazer estudos muito claros mostrando que muitas, e se não a maioria das bactérias bucais, elas são benéficas ou compatíveis com o hospedeiro. Mesmo em caso de doença periodontal instalada, boa parte, grande proporção dessas bactérias são bactérias do bem. E o crescimento dessas bactérias boas, ela deve ser estimulada a fim de alcançar a melhoria clínica periodontal. Ou seja, se até então você estava falando tanto em placa bacteriana, ele chegou à descoberta que a grande maioria daquelas bactérias são bactérias boas e somente uma pequena proporção de bactérias são as bactérias relacionadas à doença. Extrapolando um pouco mais da odontologia, quer saber um outro exemplo sobre bactéria boa? Quem tem cachorro sabe que cachorro a gente não pode ficar dando banho todo dia, que nós podemos tomar banho todo dia, mas ainda assim,
Se nós tomarmos banho todo dia ou com muita fricção todo dia, a gente tem uma proteção chamada manto hidrolipídico. Esse manto hidrolipídico é uma proteção contra fungos e bactérias. E pela presença de ácidos graxos, os ácidos, eles impedem o crescimento de algumas bactérias e principalmente fungos. E se você tomar muito banho ou banho todo dia, você derruba isso e também tira as bactérias presentes da microbiota normal. Nós estamos cobertos de microbiota normal, que são as bactérias do bem. Nós estamos recheados de bactérias do bem também, que são as bactérias da microbiota normal. Hoje já está falando muito mais sobre isso do que já se falava. E o que eu estava falando dos cachorros? Que se você, como os cachorros, eles têm um manto hidrolipídico mais sutil, mais delicado, se você começa a dar banho excessivamente, aí sim que você remove isso e você aumenta a possibilidade de ingresso de fungos e bactérias ruins, principalmente os fungos. E os animais começam a ter problemas de pele, que podem ser tanto problemas irritativos quanto problemas fúngicos. Aqui está a importância da gente entender que na natureza, naturalmente, a gente tem bactéria boa e na boca não podia ser diferente, a gente tem bactéria boa. Sobre a microbiota normal intestinal, está se falando muito sobre isso em relação ao emagrecimento, porque já se sabe com muita clareza que o cocô da magra é diferente do cocô da gorda. E que significa que a microbiota intestinal normal da magra é diferente da microbiota intestinal da gorda. E já estão falando sobre transplante de fezes em relação a tirar uma amostra de bactérias de um grupo e colocar em outro de forma que a gente consiga colonizar com bactérias boas. Tudo isso está rolando em termos de bactérias boas. E na cavidade bucal isso começou lá pelo final da década de 80 pelos estudos de Sokransky. E aí tem um pesquisador hoje muito importante que é o professor Jan Linde. Quem já estudou pelos livros do professor Jan Linde, ele está vivo ainda. O professor Sokransky infelizmente faleceu há poucos anos, mas o professor Jan Linde tem uma capacidade didática gigantesca. E na década de 80, ele conta que ele se encontrou com o professor Sokransky, que convidou para almoçar, e o professor Jan Linde estava muito feliz falando sobre os estudos que ele estava falando, porque ele estava pesquisando o potencial da remoção frequente da placa bacteriana na prevenção de cáries em crianças e na prevenção da perda de inserção em adultos. E ele então, muito animado com tudo isso de estudo, de remover placa, o professor Zygmunt Sokransky falou que ele está tendo um estudo muito sério com resultados muito claros que nem toda placa bacteriana é ruim. Ou seja, professor Jan Linde, esse negócio que você está falando de ficar tirando a placa, tirando, mais ou menos, tá? Porque os meus estudos estão dizendo que nem tudo isso que você está querendo tirar desesperadamente é tão ruim assim. E isso trouxe uma verdadeira revolução na odontologia e Dr. Jan Linde, que é europeu, mas numa formação escandinava, ele acabou ficando muito chocado com essa notícia, mas obviamente ouviu o professor Sokransky, que é dos Estados Unidos, porque certamente por sua formação escandinava, e os escandinavos têm uma formação de um controle de placa muito bom. Ali que surgiram todas as metodologias para manutenção periodontal, eles já têm uma coisa cultural muito forte, tem uma situação política que facilita com que o paciente compareça regularmente para controle de placa dentro de suas políticas públicas. E tudo isso é muito diferente lá. E era isso que Jan Linde estava querendo introduzir, até que o professor Sokransky falou que não é bem assim. Algumas bactérias são boas, mas na verdade a maioria das bactérias é boa até na doença. Então, de onde vem a doença? Junto com isso, começou a chegar uma avalanche de estudos falando sobre os biofilmes. Os biofilmes, eles foram estudados a partir dos estudos em cascos de navio, porque eles diminuíam a velocidade de navegação. E a partir disso, se descobriu que biofilme é uma coisa que existe em toda superfície dura, imersa e meio líquido. Casco de navio é uma. Dente é outra, porque você tem uma superfície dentária dura, não descamatida, imersa no meio líquido, que é a boca. Tem biofilme na boca. E muitos estudos também de biofilmes sobre, por exemplo, próteses
cardíacas. Então, quando a pessoa faz uma prótese cardíaca, está passando sangue, está batendo, aquilo ali que é uma superfície dura imersa em meio líquido pode ser perfeitamente colonizada por bactérias, por biofilmes. Acontece que não dá para escovar a válvula cardíaca e felizmente a gente consegue escovar os dentes. E com isso a gente consegue prevenir os problemas causados por biofilmes. E também foram muitos estudos de biofilmes em linhas d'água, em caninhos de água que levavam água para os animais de corte, aves, suínos, por exemplo, onde também se detectou que possivelmente parte das doenças que poderiam estar causando nesses animais seria por conta dos biofilmes que ficam nessas linhas d'água e que por ali poderiam carregar bactérias. Enfim, o que tem os biofilmes, tá? Para começar, tem bactéria no biofilme e a bactéria em todo lugar, todo meio duro, imerso em meio líquido. E que a placa bacteriana seria o único biofilme natural do corpo. Aqui vai aparecer uma imagem que vai estar mostrando mais ou menos um esquema geral de como são os biofilmes. Os biofilmes são complexos e isso só começou a ser estudado depois de outros métodos de avaliação bacteriana que antes era só corte histológico, colocava, incluía em cera, cortava e observava. E aí virava esse nome mesmo, uma placa, uma coisa colada de bactéria. Até entender que placa bacteriana não é nem isso, é muito mais do que isso. E na formação, as bactérias planctônicas ou voadoras ou nadadeiras, elas conseguem se colonizar na superfície, param na superfície e existe então uma adesão. Então, por exemplo, todo mundo sabe que para o Streptococcus mutans morar dentro da boca, porque boca é um lugar muito difícil de morar, porque tem saliva, tem alimento, tem língua, tem bochecha, tem lábio, é muito difícil para uma bactéria morar lá, mas ela só vai conseguir morar lá se ela tiver uma cola. E os Streptococcus do grupo Mutas, eles são perfeitos na liberação de polímeros extracelulares que colam na boca. Uma vez que eles estejam colados, eles estão no lugar perfeito, que é quentinho, tem comida de tempo em tempo e eles então conseguem se aderir à superfície. Se eles não conseguirem colar ou liberar esses polímeros extracelulares, adeus, engoliu, caiu no pH superácido do estômago, morreu, não tem como. E depois eles começam então uma agregação célula a célula. Existem outras bactérias que colam em outras bactérias, alguns têm umas estruturas proteicas chamados fímbrias, eles colam umas nas outras e eles também podem começar a se aderir através desses próprios polímeros e eles são englobados nesse polímero. E a partir dali muita coisa pode acontecer, tanto os nutrientes vão chegando por meio desses polímeros do biofilme, tanto os metabólitos, os xixis e os cocôs das bactérias também acabam saindo através desses polímeros, o excesso de metabólito é removido e qualquer coisa que venha de fora está protegendo essas bactérias. Por exemplo, um bochecho de clorexidina vai estar protegendo as bactérias porque elas estão perfeitamente imersas, mergulhadas e escondidas dentro de uma grande camada de polímeros extracelulares. Ah, mas elas não ficam sufocadas? Ficam sim. Por isso mesmo, uma outra característica das bactérias do biofilme é que são bactérias anaeróbias. São as bactérias que sobrevivem sem a necessidade de oxigênio. E por isso mesmo, os biofilmes dentários são tão importantes no desenvolvimento das doenças periodontais ou gengivais, porque o que é que causa doença gengival periodontal? Os biofilmes. E por conta então desses biofilmes de bactérias anaeróbias e gram-negativas vão acabar super crescendo e fazendo a festa. Também mostra aqui na imagem uma figura falando sobre a maturação de umas bactérias, porque podem acontecer alguns bolsões, algumas bolsas amnióticas de bactérias dentro, que através da ruptura podem também liberar uma grande quantidade de bactérias perfeitamente protegidas do meio externo. Então, gente, vamos fazer uma analogia para o paciente conseguir entender sobre os tais dos biofilmes. Você fala assim para o paciente, o que você tem no dente é mais ou menos uma coisa assim, sabe a pia do banheiro? Ou a pia da cozinha, se for mulher? Se você jogar um jato de água, você consegue remover? Às vezes até consegue, se o jato for forte, mas tem que ser forte mesmo. Mas ele não sai. E não forma aquele lodo em cima da pia, né? Não forma aquele lodo em cima, dentro do vaso sanitário, que você tem que pegar uma escovinha e limpar?
Forma. E como é que você vai remover? Pega um sabãozinho, que ele é tensoativo, vai tirar a tensão superficial e vai remover, não precisa falar isso. Mas você precisa de fricção, se você não esfregar um pouquinho não vai sair. Dente é a mesma coisa, pode fazer bochecho com o que tiver. Olha, você tem a pia do banheiro e está com preguiça de limpar. Você pode fazer só um sprayzinho de algum produto de limpeza e depois dar uma enxaguadinha que sai? Não, não sai. E no dente é a mesma coisa. E outra coisa, dá para só limpar no cantinho e não limpar os cantinhos, que o cantinho vai ser autolimpante? Não, nenhum cantinho é autolimpante, nem no dente. Se você de vez em quando pegar uma escovinha, um palitinho e acabar limpando os cantinhos da sua pia do banheiro ou de qualquer superfície, não vai limpar. Da mesma forma, quando você for limpar o chão, se você não pegar alguma coisa e limpar o cantinho, vai sobrar sujeira no cantinho. E assim também é a mesma coisa na cavidade bucal. Na boca a gente tem biofilme, passa a língua, é o mesmo lodo da pia do banheiro, aí ele fica com nojo. E aí você vai ensinar que é ali mesmo que você vai ter que escovar. Vai passar uma escova, vai passar uma escovinha que eu vou mostrar pra você, mostra a escova interproximal, para limpar os cantinhos e assim ele vai acabar limpando os cantinhos. E pode passar fio dental também se o paciente tiver habilidade manual para conseguir fazer isso. Enfim, está explicado a história dos biofilmes, que, doutora, posso usar aquele bochecho? Pode, mas usar só o bochecho sem caprichar nos cantinhos é a mesma coisa do que você pegar o produto de limpeza e passar em cima da pia sem esfregar. Ou seja, pode usar o que for de produto de limpeza, tem produtos melhores, produtos piores. Assim como na indústria da higiene bucal também tem. Mas o mais importante de tudo é a tal da fricção mecânica. Se você não limpar bem limpinho, nada feito, nada vai melhorar. E aqui eu queria falar algumas coisas um pouco mais sobre os biofilmes. O que é isso? Como é que é isso? Quais as características deles, né? Já falei que elas são anaeróbias estritas e as anaeróbias são as predominantes na doença gengival periodontal. E essas bactérias, elas têm crescimento lento. Eu falo para o paciente, a nossa vantagem contra as bactérias da boca é porque as bactérias do bem, elas têm crescimento mais rápido. As bactérias do bem são as bactérias gram-negativas aeróbias, que são as bactérias da placa do biofilme supragengival. Elas têm crescimento rápido porque o rendimento energético é muito grande, então elas têm uma grande taxa de proliferação. Pelo contrário, as bactérias anaeróbias, pelo baixo rendimento energético do metabolismo anaeróbio, elas vão crescer muito pouco, muito devagar. E aí o que a gente vai fazer? A gente limpa para a gente fazer aumentar a proporção de bactérias do bem do que de diminuir. E que assim a gente vai conseguir controlar esse super crescimento de bactéria que você tem na boca. A outra característica dos biofilmes é que eles são resilientes. Ou seja, eles tendem a voltar à sua composição inicial. Ou seja, se você tem biofilme subgengival com uma grande quantidade de bactérias anaeróbias e, portanto, periodontopatogênicas, você vai remover, nós vamos fazer uma belíssima de uma instrumentação, remover tudo que for possível, mas existe uma forte possibilidade de recolonização dessas bactérias supercrescerem e também, porque algumas bactérias fazem respiração anaeróbia e aeróbia também. E eles também podem acabar se desenvolvendo em algumas superfícies altamente oxigenadas, como por exemplo superfície de língua, bochecha, lábio, língua, placa supragengival, tonsilas palatinas, em tudo quanto é lugar da boca, com a velocidade de proliferação que a respiração aeróbia, ou seja, o acesso ao oxigênio, vai conseguir trazer as bactérias. Então, isso significa que, mesmo que você tire tudo, vai crescer de novo. E aqui está o grande engano de quando o profissional não entende dessa característica, que é a indignação de pensar assim, escuta, o que é que aconteceu? Eu raspei, mandei passar fio dental e depois quando voltou tudo igual, tudo inflamado. É porque o paciente não está passando fio dental, a culpa é do fio dental, faltou fio dental, por isso que não resolveu. E o paciente às vezes fica pensando assim, mas eu passei fio dental. Talvez não tenha passado da maneira que deveria ter passado, talvez possa ter ficado algum nicho, algum esconderijo, alguma cabaninha de bactérias periodontopatogênicas, mas enfim, mesmo que tenha sido tudo perfeito, pode voltar porque é possível que essas bactérias
elas voltem a crescer, porque é uma característica do biofilme que ele acaba se desenvolvendo de novo com as mesmas características. E aí entra a situação da gente precisar ficar removendo o biofilme repetidamente para que a gente consiga então o controle desse biofilme e a transformação dessas bactérias do biofilme, que tem uma proporção maior de bactérias de doença, para uma microbiota mais relacionada à saúde. Então, falando então sobre essa resistência, porque elas ficam escondidinhas dentro desses bolsões, a resistência aos antibióticos e antissépticos é uma característica e que isso acaba fazendo com que o tratamento mecânico ou a desorganização do biofilme seja um passo insubstituível da terapia periodontal ou gengival ou periimplantar. Não adianta, o que quer que seja, qualquer tratamento, qualquer antibiótico, qualquer antisséptico, sem que seja uma terapia mecânica adequada. Tem que tirar tudo. E mais, vamos pensar assim, eu falo muito sobre fazer a instrumentação sob evidenciação de placa com evidenciador de placa bom, decente, forte, com cuidado para não manchar lábio, não manchar língua, e depois tem que fazer um mega super hiper polimento, porque isso tira um pouco do peso do paciente ter que fazer uma higienização tão maravilhosa, porque nós profissionais fizemos a nossa parte, que é conseguir facilitar a remoção do biofilme supragengival, que alimenta o subgengival, porque nós deixamos as superfícies polidas. Mas pode acontecer de que, se você não evidenciou o biofilme dental, pode ter ficado algum cálculo em algum cantinho, pode ter ficado algum cantinho com placa madura e ali a sementinha ou esconderijo de bactéria ruim, que a gente já sabe que vai crescer de novo. É uma característica do biofilme, mas ainda se você deixar esconderijo de bactéria. Aí a gente vai falar assim, ó. Quando o paciente pergunta sobre, tem um bochecho para fazer, tem tanto bochecho no mercado, e ele fica se perguntando, será que meu dentista não prescreve nenhum? Será que não tem alguma coisa? Tudo tá falando que vai resolver o meu problema gengival, por que não resolve? Você vai falar nos seguintes termos para o seu paciente, de que o bochecho, ou o remédio, ou o antibiótico é igual herbicida. Ele funciona, tá? Passa lá, tá? Você quer que cresça a sua cultura, passa todo o veneno e aquilo ali vai matar. Acontece que todo agricultor sabe disso, que se não ficar passando nos tempos certos, naquele momento certo, e se não ficar continuamente passando, vai crescer de novo. Então, pensando para o resto da vida, a gente consegue perfeitamente controlar se você tomar antibiótico a vida toda, se você fizer bochecho antisséptico a vida toda, mas não resolve, sabe por quê? Porque ainda mais essas bactérias ficam escondidas em cabaninhas. Então, se a gente não tirar essas cabaninhas, essas bactérias não resolvem. Não adianta passar muito herbicida, que a gente só vai gastar dinheiro e vai acabar com a nossa saúde, porque nós precisamos das bactérias do bem. Porque também o remédio mata a bactéria ruim, mata a bactéria boa. O que a gente quer? A gente quer ter mais bactéria boa do que bactéria ruim, como o professor Sokransky falou na década de 80. Então, a gente vai fazer um controle perfeito, uma remoção do biofilme dental, e o tratamento periodontal, para dar certo, ele precisa ser compreendido como doença periodontal ou gengival é um desequilíbrio microbiano, onde a gente tem um desequilíbrio para um pouco mais de proporção de bactérias causadoras de doença do que bactérias relacionadas à saúde. Nós vamos fazer uma terapia mecânica de muito controle de biofilme supragengival também, para ficar fácil de higienizar, bom controle de placa e também uma remoção do biofilme subgengival, que vai albergar essas bactérias causadoras de doença, mas que a finalidade do tratamento periodontal não é remover cálculo, a finalidade não é raspar, a finalidade, e a gente pode raspar, obviamente, mas a finalidade é o reequilíbrio microbiano. E da mesma forma que a gente vai dizer, falando da analogia dos herbicidas, não adianta só passar uma vez e não adianta capinar uma vez. E por isso, se você quer ter saúde bucal, você precisa retornar periodicamente, porque eu, profissional, vou passar aquela tinta mágica e mostra para o paciente que pinta tudo, e eu tiro todos os esconderijos de bactérias possivelmente ruins,
Porque as bactérias do bem, elas têm crescimento rápido. Então, se eu faço uma perfeita remoção dos esconderijos das bactérias, que é cálculo, que é suco profundo, que é restauração com acabamento incorreto, ou restauração de amálgama que se expandiram, restaurações de resina que acabam ficando rugosas na sua superfície, tudo isso eu vou tirar, vou melhorar, vou te ensinar a manter isso em saúde e com isso, estabelecendo um protocolo de manutenção periodontal preventiva, não tem erro que o seu tratamento vai dar certo. Eu sou a Cristina Miura, que idealizei o Periodiária, que vai falar sobre a periodontia do dia a dia, mas por favor, eu preciso muito do seu comentário para saber o que você achou, o que você não achou, preciso da sua pergunta, preciso que você compartilhe com outras pessoas para que a gente consiga expandir cada vez mais essa atualização profissional tão complicada na área de periodontia e que muito mais pessoas consigam também fazer essa periodontia muito do bem. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.